Sim, uma das coisas, a gente foi até inclusive a pauta da nossa última celebração no domingo. Nós falamos sobre salvação lá na igreja. E uma das coisas que eu trouxe para o pessoal foi o seguinte, eu fiz uma pergunta. Falei, pensa na obra de Jesus, tudo que Jesus fez. E resume em uma palavra. Qual é a palavra que resume a obra de Jesus? E aí é unânime, que todo mundo vai pensar, salvação. A obra de Jesus é uma obra salvífica. Jesus veio nos salvar. A obra é salvação. E eu fiz essa pergunta a fim de provocar realmente as pessoas para dizer, não é. A obra de Jesus, o ministério de Jesus não se resume em salvação. Porque salvação não é o final da obra de Jesus. Salvação é o começo. Jesus começa a sua obra em nós, nos salvando. Não é o final. Quando você pensa em salvação como sendo o objetivo, então, uma vez que eu me entendi salvo, acabou. Ufa! É o que o Lucão falou. Uma vez que eu me entendi salvo, acabou. Fechou. Tranquilo. Já sou templo de Deus, já tomei essa água. Fechou. Agora é só curtir a vida e aproveitar até Jesus voltar e sacramentar essa salvação que eu recebi. Glória a Deus. Só que não é isso. A salvação é o primeiro passo. A salvação é o início da jornada. O início da sua peregrinação espiritual começa com a salvação. A salvação não é a consumação. A salvação é o princípio. O primeiro passo, o fundamento, o primeiro degrau. Porque depois disso tudo tem a construção de um propósito. Então, Jesus te salvou para. Não é só Jesus me salvou e ponto. É Jesus me salvou para. Então existe um propósito que vai ser construído à medida em que eu intensifico a minha relação. Então, não é uma salvação simples, não é a ideia de que, rapaz, agora todo dia eu vou lá para a igreja para poder dar manutenção na minha salvação, sabe? Jesus me salvou, então agora eu vou botar um esforço aqui para dar manutenção, porque o trem precisa continuar salvo aqui. Porque tem hora que a gente pensa que tá salvo, tem hora que a gente pensa que não tá salvo, tem hora que não sei o quê, tem hora que, rapaz... Inclusive, uma das perguntas que eu mais recebo é como ter certeza da sua salvação? E eu gosto de dar essa resposta. Porque eu falo assim, você tem dois caminhos. Se você acha que a tua salvação está nas tuas mãos e depende de você em alguma coisa, duvide dela. Agora, se você acha que a tua salvação está nas mãos de Jesus e depende somente de Jesus, então desfrute dela. Porque se tiver na minha mão, rapaz, eu vou perder. Até chave de carro eu ando perdendo. Imagina a salvação, gente. A gente perde hora para levantar, para sair. A gente perde ônibus, a gente perde trem, a gente perde tudo. E a gente, imagina a salvação na tua mão, você não vai perder. Eu não confio numa pessoa que perde chave. Como você vai... Como que vai estar uma coisa tão preciosa na sua mão? Então a salvação é uma obra exclusiva de Jesus. A obra de Jesus começa com a salvação. Porque sem estar salvo, você não consegue e nunca conseguirá ter visão do propósito. O propósito de Deus é revelado para você à medida em que você caminha com Ele sendo salvo. Então Jesus te encontrou e te salvou. E ali começa a sua jornada. E a gente pensa ao contrário. Por isso que a gente reúne crente na igreja para poder falar de salvação para um monte de gente salva. E aí no final você tem um monte de gente salva, mas que não está comprometida com o propósito. É um bando de gente salva sem nenhum propósito, sem nenhum fundamento. Por quê? Porque a gente fica o tempo inteiro falando de salvação para quem já está salvo. Para quem está salvo, a gente fala de propósito. Então, se você já tomou a água, se você já experimentou e não tem sede mais, ótimo. Esse é o início da jornada. Porque a partir dali tem um propósito a ser construído. E aí, por que a gente peca? Pode responder para ele, por favor? A gente peca porque é uma lógica muito simples da vida. O cachorro late, o gato mia e o pecador peca. Não tem algo mais comum do que isso. E com isso eu não estou banalizando o pecado, pelo amor de Deus. Eu só estou sendo realista em relação à nossa condição. É isso que nós somos.
você vai ver o apóstolo Paulo falando o seguinte, gente, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, assim. Imagina se a gente conseguisse ser 10% do que esse homem foi. Ele testemunhando a respeito de si mesmo, ele vai usar a seguinte expressão: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Só que o mal que eu não quero fazer, eu faço. É o Paulo dando uma declaração de que ele não consegue ser quem ele gostaria de ser. E que ele acaba sendo quem ele não queria ser. E aí ele dá uma resposta do porquê. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então, enquanto você estiver embalado nesse corpo perecível, você vai pecar. Seja de uma coisa ou na outra. Você pode vencer alguma tentação aqui, e aí você vai tropeçar em outra ali, e aí você vai fazer uma coisa ruim ali, aí você vai fazer uma outra boa aqui, em algum momento, em todos os instantes. Não tem muita alternativa. É exatamente por isso, inclusive, que nós não temos o direito de julgar ninguém. Porque todo mundo está dentro da mesma matéria falível. É isso aqui, é carne, é pó, é pecado. Miserável homem que sou. O que é a conversão? Conversão é deixar de pecar? Eu vou dizer para você, o que é conversão? Conversão é deixar de amar o que é pecado. Pensa agora nas palavras do apóstolo Paulo, sem nenhum pesar. A gente às vezes lê esse texto, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, a gente lê com uma intenção de pesar. Leia isso com uma ideia de celebração. O Paulo dizendo o seguinte, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas é o que eu quero, é o que eu amo. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas embora eu faço, não é mais o que eu amo. Então, o motivo do meu amor, a razão do meu amor, o foco do meu amor mudou. O foco do meu amor foi transformado. O problema é que a gente encara como conversão uma mudança estética. Mas no final, a gente continua amando as mesmas coisas que a gente amava antes de perceber Cristo em nós. Então, o que é a conversão? Conversão é quando o que eu amo muda. Agora eu amo o que Deus ama. Eu não amo mais o que eu amava. Conversão é quando o foco do seu amor muda. De forma que eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas eu amo esse bem. E de forma que eu faço muitas vezes o mal que eu não quero, mas eu aborreço esse mal, eu não amo esse mal. Eu faço porque eu sou um homem miserável, mas eu não amo isso.